meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Hoje, com essa mistura cultural, nós estamos hoje multiculturais. É isso aí, galera. Estamos começando mais uma super videoaula aqui no nosso canal. E você, já fez a sua inscrição no Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois faça a sua inscrição aqui no nosso canal e acompanhe as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir no novo Instagram, Quimicando com Kaká, ok? Olha aí, o Instagram, Quimicando com Kaká. E vamos que vamos, porque hoje a nossa aula é muito especial. Estaremos falando sobre um dos assuntos mais importantes da química orgânica. Pois é, tem muito aluno que chega no terceiro ano do ensino médio, quando começa a ver química orgânica, é claro, algumas escolas começam a trabalhar a orgânica já no segundo ano, para que no terceiro ano seja apenas revisão. Alguns vêm apenas no terceiro ano. Aí eles chegam para mim e falam assim: professor, nossa, até que enfim, estou gostando da química, né? Normalmente é o pessoal que tem um pouquinho mais de dificuldade com cálculo, né? Gosta mais da química orgânica, mas a química orgânica é realmente encantadora. E tem uma parte que é muito especial, é a parte que trata dos compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas possuem estruturas, arranjos espaciais, funções diferentes. É a chamada isomeria. Então, nós vamos nesta videoaula de hoje falar sobre isomeria. A isomeria, então, ela representa compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Como é que a gente pode dar um exemplo bem bacana para vocês? O que a palavrinha amor, ramo, Roma tem em comum? São três palavras com significados totalmente diferentes, mas que são formados, basicamente, pelas mesmas letras. É o que acontece na isomeria. Nós temos o mesmo número de átomos, o mesmo tipo de átomo, formando estruturas diferentes. Nós temos basicamente dois tipos de isomeria. A chamada isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. A isomeria plana se divide em isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de compensação, também chamada de metameria, e a isomeria dinâmica, conhecida como tautomeria. A isomeria espacial é dividida em isomeria geométrica, cis-trans, ZE. Nós vamos identificar e explicar bem bacana, de uma forma bem bacana para você. E a isomeria óptica, que é também uma das partes mais fantásticas da isomeria, deste assunto, ok? Então, na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre isomeria. E vamos começar bem, falando sobre isomeria plana. Vamos lá com o primeiro tipo de isomeria plana, que é a isomeria de função. É isso aí, galera. Vamos então iniciar esta nossa viagem maravilhosa pelo mundo fantástico da química orgânica, da isomeria plana. Vamos falar então sobre o primeiro tipo de isomeria plana, que é um tipo muito bacana. Imaginem duas estruturas que pertencem a funções orgânicas diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. É isso que acontece na isomeria de função. Os compostos vão pertencer a funções químicas diferentes, mas vão ter a mesma fórmula molecular. É um tipo de isomeria que vai ocorrer principalmente entre álcoois e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos e ésteres. Deixa eu aproveitar até, colocar o acentozinho aqui, né? Éteres e ésteres. Pronto. Fica melhor assim. Então, vai ocorrer entre álcoois e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos e ésteres. Esses são os tipos principais que nós vamos estudar. Claro que existem outros, tá? Mas esses três são os principais. Vamos entender isso.
Aqui nós temos um composto de fórmula molecular C2H6O. Corrigindo, nós temos dois compostos com essa forma. Dois compostos que possuem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, neste exemplo que eu estou apresentando aqui na lousa. Nós temos o metoximetano e nós temos o etanol. O metoximetano é um éter, o etanol é um álcool. Veja, aqui nós temos o oxigênio entre 2 carbonos, grupo oxi, então nós temos a função éter. Aqui nós temos o OH ligado a carbono saturado, nós temos a função álcool. Então, tanto o metoximetano quanto o etanol possuem a fórmula molecular C2H6O. Observem aqui o propanal e a propanona. O propanal é um aldeído, que caracteriza ele como aldeído a presença deste grupo funcional, que é o grupo aldoxila, C-O-H. E a propanona tem o grupo carbonila aqui, ó, que caracteriza como uma cetona. Vejam, tanto o propanal quanto a propanona apresentam a mesma fórmula molecular, que é C3H6O. Então, também são isômeros de função. Finalmente, nós temos um ácido carboxílico, que é o ácido propanóico, e um éster, representante aí daquele grupo de substâncias que são usados na indústria alimentícia. São as essências, são os flavorizantes, que conferem odor e sabor a alguns alimentos. São os sabores artificiais, né? Os ésteres. Então, veja que nós temos aqui o grupo carboxila, caracterizando a função ácido carboxílico, e aqui nós temos C-O-C. Olha aqui o grupamento orgânico substituindo o hidrogênio aqui. Então nós temos a função éster aqui. Olha aí, função éster. E veja, tanto o ácido propanóico como o etanoato ou acetato de metila vão possuir a fórmula C3H6O2. Então, esse primeiro tipo de isomeria plana é a isomeria de função. Só para vocês terem uma percepção bem bacana dessa matéria, eu vou dar um exemplo aqui. O propanal e a propanona, eles têm características bem distintas quimicamente. Claro, pertencem a funções orgânicas diferentes. Por exemplo, o propanal, ele vai ser usado como mordente em tinturaria. Mordente, professor, o que é mordente? Ele morde a tinturaria? Não, nada disso. O mordente é uma substância que é utilizada nas tinturarias para fixar a cor, para dar realce e fixar a cor dos tecidos. Então, ele é utilizado como mordente, como fixador desta cor. Já a propanona é a acetona, solução de acetona que é utilizado para retirar o esmalte das unhas. Então veja, dois grupos que apresentam duas estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que possuem características bem diferentes, pertencendo a funções químicas diferentes. Bora lá então para o nosso segundo tipo de isomeria plana. Vamos falar agora sobre isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, os compostos pertencerão à mesma função orgânica. Então olha só, eles têm que pertencer à mesma função orgânica, mas terão cadeias carbônicas diferentes. A diferença está na estrutura da cadeia. A cadeia pode ser normal e ramificada, aberta, fechada, homogênea, heterogênea. Vamos a alguns exemplos bem bacanas para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Butano e metilpropano são hidrocarbonetos. Veja que o butano é formado por uma cadeia normal. Então, a cadeia do butano é uma cadeia normal, não tem ramificações carbônicas. Já o metilpropano é uma cadeia ramificada. Ambos possuirão a fórmula C4H10.
Então, butano e metilpropano são isômeros de cadeia, apresentam cadeias carbônicas diferentes, pertencendo à mesma função orgânica. Aqui nós temos mais dois hidrocarbonetos, o butileno e o ciclobutano. Ambos possuem fórmula C4H8. Aqui nós temos um alceno e aqui nós temos um ciclano. C4H8 é a fórmula de ambos. Então, a estrutura de cadeia dos dois é que é diferente. Aqui nós temos o exemplo de duas aminas. Aqui nós temos uma amina primária, onde o N está ligado a um carbono, né? Houve a substituição de apenas um dos seus hidrogênios por um grupo carbônico. E aqui nós temos uma amina secundária, onde o N está entre dois átomos de carbono. Aqui nós temos a N-propil, ou apenas propilamina, e aqui a etilmetilamina. Ambas as aminas possuem cadeias diferentes, mas a mesma fórmula molecular, C3H9N. Veja que aqui nós temos uma cadeia carbônica homogênea, tá? Não há interrupção da cadeia, não tem nenhum átomo estranho quebrando a cadeia carbônica. E aqui nós temos esse átomo de nitrogênio que quebra a cadeia carbônica. Então aqui nós temos uma cadeia heterogênea. Então a diferença na estrutura da cadeia é que está caracterizando a isomeria de cadeia aqui na N-propilamina e na etilmetilamina. Ambas têm a fórmula C3H9N. Então, só para lembrar vocês que eles têm que pertencer obrigatoriamente à mesma função orgânica, terão apenas cadeias carbônicas diferentes. Um exemplo bem bacana que nós podemos citar no cotidiano a respeito da isomeria de cadeia é quando falamos sobre a gasolina. A gasolina é formada basicamente pelo 2,2,4-trimetilpentano. É uma cadeia ramificada cuja fórmula é C8H18. Nós temos o seu isômero, que vai ter cadeia normal, que é o N-octano. Veja, essas duas substâncias não têm a mesma eficiência se utilizadas como combustível. Nós dizemos que o 2,2,4-trimetilpentano vai possuir um maior índice de octanagem. Mas, afinal de contas, o que é essa octanagem? A octanagem é a capacidade que aquela substância tem de resistir à compressão antes de explodir lá no pistão do motor do carro. Então, a octanagem melhor, a eficiência melhor é do 2,2,4-trimetilpentano e não do N-octano, que não apresenta essa mesma resistência. Ele explode antes, então seria uma gasolina ruim. Então vejam, são duas estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas características totalmente diferentes. Bora lá então falar sobre o próximo tipo de isomeria plana. Agora vamos falar sobre a isomeria de posição. Muito bem, esse assunto é realmente muito bacana. Estamos falando sobre isomeria plana. E agora chegou a hora de falarmos sobre isomeria plana de posição. Afinal de contas, o que é essa isomeria plana de posição? Primeiramente, os compostos têm que pertencer à mesma função química e têm que ter o mesmo tipo de cadeia, ok? Então, se a cadeia de um é ramificada, a do outro tem que ser ramificada também. Se a cadeia de um é normal, a cadeia do outro tem que ser normal também. Se pertence, por exemplo, à função hidrocarboneto, o outro também tem que pertencer à função hidrocarboneto. Função álcool, e assim sucessivamente. Ou seja, eles têm que ter a mesma função orgânica e o mesmo tipo de cadeia. A diferença vai estar em posições de ramificações, grupos funcionais e insaturações. É isso aí. As insaturações, que são ligações duplas e triplas. Belezinha? Vamos a alguns exemplos bem bacanas. Aqui nós temos o 2-metilpentano e o 3-metilpentano.
Quero que vocês percebam o seguinte: a diferença entre os dois está na posição do CH3, está na posição do grupamento metil, que aqui está no carbono 2. Olha aí, numerando da extremidade mais próxima e que dá os menores números possíveis para as ramificações. Nesse caso aqui, está na posição 3, o grupamento metil. Então nós temos aqui uma diferença na posição de uma ramificação. Então aqui, fórmula C6H14 para o 2-metilpentano e para o 3-metilpentano. Percebam, ambos são hidrocarbonetos, mesmo tipo de cadeia, os dois têm cadeia ramificada, a diferença está na posição de uma ramificação. Observem a pentan 2-zona e a pentan 3-zona. Nós temos duas cetonas, ambas com cadeia normal. A diferença está na posição do grupo funcional cetona. Observa aqui, olha a carbonila. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, nós temos aqui o grupo carbonila na posição 3 e aqui na posição 2. A fórmula C5H10O. Ambos têm a mesma fórmula molecular, o mesmo tipo de cadeia, pertencem à mesma função, mas os grupos funcionais ocupam localizações diferentes nesta cadeia, posições diferentes. Vejam o but1-eno e o but2-eno. São dois alcenos. A diferença está onde? Na posição da insaturação, na posição da ligação dupla. Então perceba, aqui 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro caso, a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2. Nesse segundo caso, a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3. Ok? Então, esta é a diferença entre estes dois compostos, o but1-eno e o but2-eno, que vão apresentar as diferenças de posição das ligações duplas. Agora, tem um caso que às vezes faz com que alguns alunos entrem em parafuso, né? Quando eu chego, por exemplo, e apresento um alcadieno e um alcino. Espera aí, onde é que está a diferença? Eles podem ter a mesma fórmula molecular? Podem. Observa só. Aqui nós temos o but1,3-dieno e aqui nós temos o but2-ino. Aqui nós temos um alcadieno e aqui nós temos um alcino. Vejo que ambas têm a mesma fórmula molecular. C4, olha lá, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. No entanto, aqui nós temos duas insaturações e aqui nós temos uma insaturação apenas. Uma diferença de posição aí. É aqui que entra um conceito muito importante. Vamos nos lembrar que quando nós temos ligação dupla e ligação tripla, nós temos ligação sigma e ligação pi. Então aqui a diferença está na posição da ligação pi. Perceba? Aqui nós temos a ligação pi e a ligação pi nestes dois carbonos, entre o carbono 1 e o carbono 2, entre o carbono 3 e o carbono 4. Neste caso aqui, nós temos as duas ligações pi entre os carbonos 2 e 3. Olha aí, entre os carbonos 2 e 3. Aqui a ligação pi está entre o carbono 1 e 2 e outra entre o carbono 3 e 4. Aqui a ligação pi, nós temos as duas ligações pi entre os carbonos 2 e 3. Então, ocorreu uma alteração na posição da ligação pi. Então, também é um tipo de isomeria de posição quando nós temos um alcino e um alcadieno. Mas a isomeria de posição, como é que nós poderíamos dar um exemplo prático no nosso dia a dia? Vamos nos lembrar dos ácidos carboxílicos de cadeia longa. Nós temos alguns ácidos carboxílicos de cadeia longa que entram na composição
de óleos e gorduras. Você já ouviu falar de óleos ricos em ômega 3 e ômega 6? Pois é, a estrutura do ácido carboxílico de cadeia longa, também chamado de ácido graxo, vai possuir insaturações em posições contando a partir da extremidade, da outra extremidade que está distante do grupo funcional. Então, por exemplo, nós temos o grupo funcional carboxila deste lado, a outra extremidade contando da outra extremidade. A posição da primeira dupla ligação é que caracteriza o tipo de ácido carboxílico que eu tenho, rico em quê? Se contando daquela extremidade, no terceiro carbono nós tivermos uma ligação dupla entre o 3 e o 4, nós temos um ácido carboxílico que possui o ômega 3. Se a primeira dupla ligação estiver partindo da outra extremidade, entre o carbono 6 e 7, ômega 6. Então, a posição da dupla define se é ômega 3, se é ômega 6, se é ômega 9. Lembrando que os óleos ricos em ômega são muito bons para o nosso organismo. Então, tá aí uma das aplicações práticas, uma das observações práticas da isomeria de posição, analisando um aspecto bioquímico, ok? Bora lá para mais um tipo de isomeria. Agora vamos com um tipo de isomeria muito especial. Vamos falar de metameria, também conhecida como isomeria de compensação. Bora lá, galera! Na realidade, a isomeria de compensação é um tipo especial de isomeria de posição que vai ocorrer apenas com cadeias heterogêneas. Qual é a característica dos metânios? É um tipo especial de isomeria de posição onde as substâncias diferem pela posição de um heteroátomo. O que é o heteroátomo, galera? É aquele átomo estranho que quebra a cadeia carbônica. Então, vamos a alguns exemplos para você pegar bem o espírito da coisa. Olha só. Um metoxipropano e etoxietano. Aqui nós temos dois éteres. Veja que aqui entre o carbono 1 e 2 nós temos o oxigênio, o grupo oxi. Aqui entre o carbono 2 e 3 nós temos o oxigênio. Então a cadeia está sendo interrompida por um átomo estranho, ele é chamado de heteroátomo. Então a metameria ou isomeria de compensação vai ocorrer quando nós temos duas cadeias heterogêneas e a posição do heteroátomo está diferente. Vamos lá para um segundo exemplo. Aqui nós temos o metil N-propilamina e a dietilamina. São duas aminas. Veja que aqui, entre o carbono 1 e 2, nós temos o nitrogênio. Aqui, entre o carbono 2 e 3, nós temos o nitrogênio, que também está interrompendo a cadeia carbônica, caracterizando então essa substância como uma cadeia heterogênea, onde um átomo estranho interrompe a cadeia carbônica. Então, neste caso, a metil N-propilamina e a dietilamina têm a mesma fórmula molecular, mas possuem diferentes posições do heteroátomo. Isso vai acontecer também em ésteres. Veja, o propanoato de metila e o etanoato de etila. Aqui nós temos, olha lá, C-OC. Então, contando os carbonos aqui nós temos o oxigênio entre este grupo, C-O, e depois nós temos um CH3 apenas. Aqui, percebam, 2 carbonos antes, 2 carbonos depois, mudou a posição do oxigênio, mantendo a função orgânica éster. Então, o propanoato de metila e o etanoato de etila, nós vamos ter aí a metameria acontecendo aqui também. A posição do oxigênio está diferente. 1, 2, 3 carbonos, oxigênio, 1 carbono. 1, 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. Então, resumindo para vocês, o metoxipropano e o etoxietano diferem quanto à posição do O, que é o heteroátomo,
Mesma fórmula molecular, C4H10O. Quando nós temos aqui na metil-N-propilamina e dietilamina, diferem quanto à posição do N, fórmula C4H11N. E aqui, o propanoato de metila e o etanoato de etila, dois ésteres, que estão diferindo quanto à posição do oxigênio aí. Espera um pouquinho. Onde é que nós encontramos no nosso cotidiano um caso bem bacana, quer dizer, parcialmente bacana, né? Um caso interessante para se estudar. Então, por exemplo, quando nós falamos de um metâmero que se chama 1,4-dioxana. A 1,4-dioxana é um metâmero que pode ser encontrado em alguns cosméticos. E ele é diferente do 1,2-dioxana, do 1,3-dioxana, porque o 1,2-dioxana e o 1,3-dioxana não são carcinogênicos. Eles não vão provocar câncer. Já o 1,4-dioxana é um metâmero que tem aí essa propriedade. Ele é carcinogênico. Então, eis um exemplo de metâmeros no dia a dia, especificamente podendo ser encontrado em alguns cosméticos. Ok? Bora lá então com o último tipo de isomeria plana desta nossa videoaula. Agora nós vamos falar sobre um tipo muito especial de isomeria plana. Vamos falar sobre a isomeria dinâmica, também chamada de tautomeria. Confira comigo. É um tipo de isomeria que ocorre com aldeídos e também com cetonas. Como é que rola esse tipo de isomeria? Ocorre com aldeídos e cetonas que coexistem em equilíbrio dinâmico com enóis. Espera aí, o que é um enol? Vamos nos lembrar? Quando nós estudamos as funções orgânicas e vimos os álcoois, os fenóis, também vimos os enóis, que são compostos instáveis. Eu procuro passar e falar sobre os enóis justamente porque eles vão ser encontrados aqui agora. Eles são muito importantes neste processo de isomeria dinâmica de tautomeria. Os enóis, então, eles têm essa estrutura aqui, uma dupla ligação no C e aí o grupo hidroxila. Então, essa é a função enol e ele é bem instável. O que acontece com alguns aldeídos, com algumas cetonas? Elas coexistem em equilíbrio dinâmico com esses enóis. Quando nós temos um aldeído formando um enol, nós temos um equilíbrio aldoenólico. Quando nós temos uma cetona formando um enol, nós temos um equilíbrio cetoenólico. Vamos conferir comigo aqui. Aqui nós temos o propanal, que é um aldeído. Perceba que aqui, ao lado do grupo funcional aldoxila, nós temos um carbono com 2 hidrogênios. Então essa é uma condição essencial para que ocorra esse tipo de isomeria. Esse hidrogênio aqui acaba sendo atraído pelo oxigênio, que é um grupo fortemente eletronegativo. Olha o que acontece. Esse H vem para cá e essa ligação dupla acaba caindo para cá. Formamos um enol. Só que esse enol, como ele é instável, ele não consegue ficar muito tempo. Então, volta a ligação para cá e o hidrogênio cai aqui novamente. E isso vai acontecendo, tá? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Forma enol, desfaz enol, forma enol, desfaz enol. Esse é um equilíbrio dinâmico. Então, em todo frasco que nós tivermos o propanal, nós vamos encontrar também o prop-1-en-1-ol, que vai ser o nosso enol aqui. A mesma coisa acontece com a propanona. Em todo frasco que nós temos a propanona, que é a acetona comercial, nós vamos encontrar também o prop-1-en-2-ol, que vai ser então um isômero aí dinâmico da propanona. Olha aí, esse hidrogênio ou esse hidrogênio acaba sendo atraído para o oxigênio aqui, olha aí, e essa ligação cai para cá. Ao mesmo tempo em que volta, olha aí, ele pode voltar, então vai
coexistir em equilíbrio dinâmico a propanona e o prop-1-en-2-ol. Este é o chamado equilíbrio dinâmico, tautomeria. Nós falamos que eles são tautômeros. Equilíbrio aldoenólico, aldeído-enol, equilíbrio cetoenólico, cetona-enol. Vamos conhecer agora uma estrutura presente no nosso DNA que apresenta a isomeria dinâmica. É a guanina, que faz aí um parzinho com a citosina. É uma base nitrogenada. Confira comigo. Então, como você pode observar no desenho, a tautomeria ela é muito importante nas formações cetoenólicas da guanina. A guanina, que é uma das 4 bases nitrogenadas aí, que compõem o DNA, o ácido desoxirribonucleico. A guanina, ela sempre se emparelha com a citosina na formação da dupla hélice do DNA. Beleza, galera? Então, tá aí a tautomeria sendo importante também para a manutenção da vida. Vamos então com os exercícios? Vamos fazer exercícios agora, aqui no Quimicando com Cacá, aqui no nossa videoaula especial sobre isomeria plana. Bora lá, primeiro exercício para vocês aí. Muito bem, galera, vamos então agora com a resolução de exercícios nesta nossa videoaula. Somente fazendo um adendo para encerrar esse assunto de isomeria plana, tá? Vamos nos lembrar que os isômeros planos, eles são diferentes em relação às propriedades físicas e também propriedades químicas. Propriedade física, né? Polaridade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. E as propriedades químicas, reatividade, afinidade. Então, eles diferem quanto às propriedades físicas e também quanto às propriedades químicas. Bora lá então com o primeiro exercicinho. Vamos então, põe na tela o primeiro exercício pra gente. O timol, o carvacrol e o mentol são produtos naturais empregados em dentifrícios, devido à sua ação antisséptica e sabor agradável. Assinale a opção que indica corretamente a relação entre estes compostos. Letra A. 1 e 2 são isômeros de posição. Letra B. 1 e 3 são isômeros de cadeia. Letra C. 1, 2 e 3 possuem ligação pi e são aromáticos. Letra D. Os compostos 1 e 3 são fenóis. E letra E. 1 e 3 são isômeros de função. Muito bem, minha gente. Vamos então resolver esse exercício aí. É muito simples. Eu já desenhei aqui na lousa as 3 estruturas, a estrutura do timol, do carvacrol e do mentol. Vamos então, primeiramente, descobrir se os 3 são isômeros. Vamos descobrir a fórmula molecular dos 3. Então, olha aí, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Hidrogênios, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Nós vamos ter 14 hidrogênios e oxigênio, um oxigênio apenas. C10H14O. Perceba que a estrutura número 1 e a estrutura número 2 são muito parecidas. A diferença está na posição do OH aqui apenas. Então, tem uma estrutura muito parecida. Então ela tem a mesma fórmula molecular. C10H14O. Ok? Então, a mesma fórmula molecular. Agora perceba que, embora exista uma semelhança dessa terceira estrutura com as anteriores, estão faltando as ligações duplas aqui. Isso vai aumentar o número de hidrogênios. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15, 16, 17, 18. Nós vamos ter aqui 18 hidrogênios e um oxigênio. Então, já podemos perceber que eles não terão a mesma fórmula molecular. Logo, estes dois primeiros são isômeros entre si. Já este último não faz parte do processo. Ele não é isômero dos dois primeiros. Então, na alternativa A, 1 e 2 são isômeros de posição. Realmente matou. A única coisa que está sendo alterada aqui é a posição do grupo OH, que aqui está neste carbono, aqui está neste carbono. Então nós temos aqui a alternativa correta, letra A. Ok? Vejam bem, a letra B. 2 e 3 são isômeros de cadeia. Não. O terceiro já saiu do contexto. 1, 2 e 3 possuem ligação pi e são aromáticos. Esse terceiro aqui não é aromático. Não possui ligação pi porque não tem ligações duplas. Estes dois possuem ligação pi. Veja que aqui nós temos ligação pi, ligação pi, ligação pi, ligação pi, ligação pi, ligação pi. A letra D. Os compostos 1 e 3 são fenóis? Não. 1 e 2 são fenóis. OH ligado a anel aromático, OH ligado a anel aromático. Então nós temos aí dois fenóis. E a letra E, 1 e 3 são isômeros de função. Como eu falei, o 3 já saiu da jogada aí devido a ter fórmula molecular diferente dos dois primeiros. Ok? Bora lá com mais um exercício. Vamos com o segundo exercício, põe na tela. Existem 5 compostos aromáticos diferentes, aqui representados pelas letras A, B, C, D e E, com a fórmula molecular C7H8O. Letra A. A, B e C são isômeros de posição. Identifique a função química destes compostos. Letra B. Escreva a fórmula estrutural do composto D, sabendo que seu ponto de ebulição é maior que o de E. Muito bem, galera, vem comigo então para a resolução deste exercício. Olha aí, é um exercício da UFRJ. Existem 5 compostos aromáticos diferentes, aqui representados pelas letras A, B, C, D e E. Eu já escrevi a estrutura do anel aromático, lembrando que o anel aromático tem 6 átomos de carbono. E a fórmula de todos eles vai ser C7H8O. Então eu tenho que colocar mais um carbono, mais hidrogênios e mais um oxigênio nessas estruturas. Ele diz que A, B e C são isômeros de posição. Ou seja, para ser isômero de posição, eu preciso pelo menos ter 2 grupamentos aqui para que eu tenha posições diferentes. Se eu tiver apenas uma estruturinha, não dá para ter posições diferentes, tá? Então, eu tenho que ter 2 estruturas. O que eu posso fazer aqui, ó? Colocar um CH3 e um grupo OH aqui. Veja, ele vai ficar com a fórmula molecular pedida no exercício. C7H8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o O. Então aqui nós temos um fenol. Veja que aqui nós podemos mudar as posições desses grupos, de forma a ter 3 isômeros de posição. Olha aí, este, posição 1, 3, posição 1, 2, e mais este aqui, ó, CH3 e o OH ligado aqui embaixo, posição 1 e 4. Então nós temos aqui 3 fenóis, 3 isômeros de posição. A letra A pede, A, B e C são isômeros de posição. Identifique a função química desses compostos. Nós temos aí 3 fenóis, onde o OH está ligado diretamente no anel aromático. Grupamento fenol, ok? Nós temos então
a função química fenol representada nesse exercício na letra A. Na letra B, escreva a fórmula estrutural do composto D, sabendo que seu ponto de ebulição é maior que o E. Bom, nós temos mais possibilidades agora. Veja que eu posso colocar o CH3 e o OH apenas como uma única ramificação. Nossa, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Observa só. Eu posso escrever aqui CH2OH, ou eu posso escrever OCH3. Percebam então, meus queridos, que aqui eu tenho um álcool, o OH não está ligado diretamente no anel aromático, então não é um fenol, o OH está ligado ao CH2, que é um carbono saturado, e aqui nós temos um oxigênio entre dois carbonos. Então aqui nós temos um álcool aromático, e aqui nós temos um éter. É aí que vem a brincadeira. Qual dos dois vai ter um maior ponto de ebulição? Eu vou ter que me lembrar daquela aula sobre polaridade, sobre forças intermoleculares, que são propriedades importantes quando nós falamos de ponto de ebulição. Então, nós temos aqui um OH, logo, a interação intermolecular que vai acontecer é a interação do tipo ponte de hidrogênio. Aqui nós temos um O entre carbonos, então o tipo de interação que vai rolar aqui é a interação dipolo permanente. Então aqui nós teremos ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio, e neste outro nós teremos interação do tipo dipolo permanente. Como eles são isômeros, eles vão possuir a mesma massa, C7H8O. Então a massa não vai ter influência no aspecto do ponto de ebulição. O que vai influenciar aqui? O tipo de interação. Se aqui é ponte de hidrogênio, a interação é mais forte. Então, para eu separar esta molécula, eu vou precisar de mais energia. Desta forma, nós temos este composto, este álcool, com maior ponto de ebulição. Maior ponto de ebulição entre o D e o E, que é o que o exercício pediu para eu comparar. Ok? Belezinha? Fechamos então? Esses foram os dois exercícios desta nossa super videoaula sobre isomeria plana. Bora lá, galera! Muito bem, galera, muito obrigado a você que mais uma vez esteve conosco aqui assistindo a nossa videoaula sobre isomeria plana. Na nossa próxima videoaula estaremos trazendo a isomeria espacial, isomeria cis-trans, isomeria ZE. Não perca a nossa próxima videoaula aqui no canal Química com Kaká.